Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aula passada nós vimos a parte de demonstração do resultado abrangente no seu lado teórico, vimos DMPL no seu lado teórico, certo? Hoje então a gente vai trabalhar com alguns exercícios para resolução. Mas antes de chegar nesses exercícios, quero conversar com vocês um pouquinho sobre a prova. A prova, então, como todos sabem, vai começar depois de amanhã, dia 29, vai ficar com uma semana em aberto. Da minha disciplina, da nossa disciplina, vai ser basicamente questões objetivas, onde eu vou cobrar desde o conteúdo que estávamos vendo em sala de aula, ou seja, desde a parte de tributações sobre o lucro até a nossa última aula, ou seja, até a parte de DMPL e DRA. Porém, esses dois assuntos serão cobrados única e exclusivamente na forma de questões teóricas. As demais envolvem tanto cálculo quanto a figura da teoria. Então, o que eu sugiro a vocês: estudem a parte de tributação sobre o lucro, cuidado com a figura do lucro no cálculo do imposto de renda, quando pensamos na figura do adicional, lembrando aquele 20 mil durante um mês. Então, se a gente vai calculando o exercício para anual, será o 240 mil, se for 3 meses, 60 mil. Não esqueçam de levar isso em consideração. Outro ponto importante, a figura das reservas. Então, estudem bem a figura da composição das reservas, o que são cada uma delas, e principalmente o cálculo, já vou entregar de bandeja, o cálculo da reserva legal. Esse, já entregando então para vocês mesmo, tem uma questão de cálculo sobre reserva legal. Balanço patrimonial e demonstração de resultado, um pouco mais na área teórica, e a figura da DMPL e DRA somente teoria. Então, esse vai ser o conteúdo para vocês realizarem a prova. Lembrem-se, vocês não têm um dia exato para fazer, vocês podem entrar em qualquer um dos dias de prova para realizar ela. A única coisa que eu recomendo a vocês é leiam a prova com muita atenção, façam com muita tranquilidade. Ela não está difícil, desde que vocês estejam atentos para a resolução dela. Então é esse o comentário que eu tenho sobre a prova para vocês, tá ok? Então agora a gente vai partir para alguns exercícios sobre DMPL e DRA, para a gente começar a pensar na figura do cálculo. Dentro do material disponibilizado no AVA, eu deixei disponível essa planilha de Excel que eu vou usar com vocês para resolução. Então vocês já acabam ficando com uma base para utilização futura de DRA e de DMPL. Essa planilha, no final do conteúdo das demonstrações, eu vou disponibilizar ela com todas as demonstrações para vocês, para que vocês tenham guardado, caso vocês queiram utilizar em algum momento. Que mais pontos que eu tenho para destacar para vocês? Então, lembrando, também estudem
o que é o conjunto completo das demonstrações, o que é a demonstração no padrão CPC 26, NBC-TG 1000 e ITG 1000. Lembrando, ITG 1000 são as micro e pequenas empresas, somente são cobradas balanço patrimonial, demonstração de resultado e notas explicativas. NBC-TG 1000 são todas aquelas empresas que não são de capital aberto, não são sociedades anônimas e também não têm a necessidade de prestação de contas públicas. Para essas empresas, o conjunto completo é o quê? Balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração do resultado abrangente, DMPL, DFC e nota explicativa. Quem não entra nesse caso, quem não entra na NBC-TG 1000, DVA. Então, quem for classificado como uma empresa de acordo com classificada com os critérios da NBC-TG 1000, são as demonstrações obrigatórias. E o conjunto completo é esse que eu acabei de repetir para vocês, incluindo daí a DVA. Tá ok? Também já deixo claro, deixo dado para vocês, tem uma questão de prova sobre isso. Então vamos agora para a nossa aula, ok? Então vamos lá, continuando nossa sequência. Antes de mais nada, antes de entrar nos exercícios em si, até hoje a aula vai ser bem curtinha, não vai ser tão extensa até para vocês poderem estudar. Vamos revisar a figura da estrutura da DRA. Então sempre começamos com a figura do resultado líquido do período. Fazemos as somas ou subtrações referentes àquela figura definida pelo CPC 26 dos outros resultados abrangentes. Então, também os outros resultados abrangentes de equivalência patrimonial, para então chegar no resultado abrangente do período. Então, uma demonstração bem curtinha, ela pode ser incluída na demonstração de resultado, mas pela nossa legislação contábil a gente deve apresentar de modo separado. Em alguns outros países é aceito a apresentação conjunta. Bacana? E aqui um exemplozinho, como a gente já vinha vendo nas aulas passadas, da figura da demonstração de mutação do patrimônio líquido. Então a gente traz nas colunas todas as contas contábeis pertencentes à figura do patrimônio líquido e numa forma de tabela a gente vai elencando todas as possíveis variações. Então a gente começa indicando o saldo inicial de cada período. Feito isso, a gente começa a elencar todas as movimentações do patrimônio líquido no período através de suas linhas. Então dessa maneira a gente acaba formando uma tabela e no final a gente encontra o saldo no final de um período. Então a gente vai dentro desse saldo final, a soma das colunas. Então somei a coluna capital social, deve ser o saldo da conta contábil. Isso é uma maneira de conferência da movimentação que foi realizada. E a outra figura é a soma dos saldos finais, tem que ser exatamente a soma do patrimônio líquido. Então, se a gente fizer também a soma de cada movimentação
e depois somar essas movimentações, a gente vai encontrar o patrimônio líquido. Então, na coluna patrimônio líquido, a gente somando os valores constantes na coluna ou as constantes em saldos, a gente acaba encontrando o mesmo valor. Professor, fiz, mas não deu o mesmo valor. Tem algum problema? Tem. A sua demonstração está com algum erro. Aí pode ser erro de soma, se for no próprio Excel, erro de fórmula, erro de classificação de alguma movimentação, certo? Então é importante a gente ter esse cuidado. A soma dessa figura, vou até apagar aqui para frisar para vocês, a soma dos saldos finais tem que ser exatamente igual à soma dessas movimentações do patrimônio líquido do período. Bacana? Então, esse slide é a mesma demonstração que está aqui na planilha. A gente vai usar ele então para que a gente possa executar ou resolver os nossos exercícios. Não são muitos, então a gente hoje provavelmente tenha algo em torno de meia hora de aula, não mais do que isso. Então a gente vai começar resolvendo exercícios mais simples de demonstração de mutação do patrimônio líquido. Então vamos ao primeiro exercício. Então exercício 1, monte a DMPL, e ela já nos traz um valor de saldos anteriores. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá na nossa DMPL e preencher com esses saldos anteriores. Então nossa primeira conta, capital social, temos 50 mil. E a segunda conta, uma reserva de lucros, 2.300. Bacana, então o nosso patrimônio líquido, ele está dando nesse momento 52.300. Aí a gente vai para as movimentações. Quais foram as movimentações encontradas durante esse período? Então, primeira movimentação, aumento do capital com dinheiro de 15 mil. Então a gente vai buscar a figura movimentações de ingresso de capital. Esse fato é um fato que aumenta o patrimônio líquido, então ele resulta na entrada de um valor. Aonde que esse valor entra? Na figura de aumento de capital, a gente vai escrever na linha aumento de capital. Então, vamos até eliminar essas linhas para facilitar. Aumento de capital. E qual conta que ela vai movimentar? Aumento de capital. Capital social, 15 mil. Aumentando então no nosso capital social. Ele modificou o nosso patrimônio líquido? Modificou. Enquanto 15 mil reais. Ele resultou em um aumento de 15 mil reais. Por isso ele só tem uma entrada de 15 mil. Segunda, destinação de 2 mil da reserva de lucro para os sócios. Que nós encontramos aqui? A famosa distribuição de lucros ou pagamento de dividendos. 2 mil vai sair do patrimônio líquido e vai lá para a figura do passivo, onde a gente passa a ter essa dívida para ser pago para os acionistas.
Então, aonde que a gente vai encontrar? Destinação da reserva de lucro, 2.000. O que vai acontecer? Nós temos a reserva de lucro. Vamos retirar 2.000. Opa, peraí. Menos 2.000. E nesse momento a gente vai registrar aqui dentro dos aprovados. Então a gente registra a movimentação de dividendos aprovados. Sai então 2.000, vai para o passivo, então faz com que o nosso patrimônio líquido tenha um decréscimo de R$2.000. Por isso, lá no patrimônio líquido consolidado, esse valor fica menos 2.000. Bacana? A gente teve no final do exercício uma apuração de lucro de 4.400. Então, nós vamos elencar a figura do lucro do exercício. Na conta ou na coluna de lucros ou prejuízos acumulados, ele está aumentando o nosso patrimônio líquido em 4.400. Então, nesse exato momento, o nosso patrimônio líquido sobe para 67.900. Mas, logo depois desse lucro, da apuração do lucro, resolve-se, através da reunião de acionistas ou do próprio estatuto da empresa, a distribuição desse lucro. 50% vai para os sócios, ou seja, vai para dividendos, 50% vai para a constituição da reserva de lucro. Então a gente vai ter duas linhas. A dividendos aprovados no exercício e a de lucro destinado para reservas. Então o que vai acontecer? 2.200 vão sair aqui do lucro do prejuízo do período. Então colocamos menos 2.200. Então nesse momento o nosso patrimônio líquido tem um decréscimo de 2.200 e na destinação para reserva a gente tem uma saída de 2.200. Da conta de lucro prejuízo acumulado. Porém, esse fato ele não aumenta e nem diminui o lucro. Ele só vai transferir de uma conta para outra dentro do patrimônio líquido. Então, a gente vai ter esse mesmo valor positivo aqui na reserva de lucros. Então, mudança no patrimônio, zero. Então, com essa movimentação, nós encontramos a seguinte DMPL. Então, começamos o nosso exercício com 52.300 de patrimônio líquido. Encerramos o exercício com 67.500. E aqui, através de cada linha, nós podemos então observar quanto que a gente teve de movimentação para cada uma dessas contas. Moleza, né? Então vamos para o nosso segundo exercício. Exercício 2, semelhante ao primeiro. Temos então a estrutura já definida do capital do patrimônio líquido no início e suas movimentações. Então vamos para a planilha de Excel
Então, apagamos aqui a movimentação do exercício anterior. Nossos saldos iniciais, 60 mil de capital social. E um prejuízo acumulado de 7 mil. Então, nosso patrimônio líquido nesse período é de 53 mil reais. Tá ok? Aí, nossa primeira movimentação. Temos um lucro no exercício de 5 mil reais. Então, nós apagamos as movimentações que nós temos e colocamos lucro do exercício. Então entrou 5 mil. E a segunda movimentação seria a destinação de lucro após a absorção dos prejuízos acumulados de 25% para o sócio, 75% para a constituição de reserva. Temos, nesse caso, então, uma distribuição de lucro. Então, grave aqui, após a absorção do prejuízo acumulado. Temos 7 mil de prejuízo acumulado. Então, está aqui, 7 mil de prejuízo acumulado. Ficamos, nesse período positivo, em 5 mil. Absorvendo os 7 mil, ainda temos um prejuízo acumulado de 2 mil. Neste caso, então, nosso exercício ficará sem a destinação do lucro, sem a distribuição do lucro, porque já tivemos nesse momento a absorção de parte desse prejuízo, mas ainda assim resta um prejuízo, nesse caso, no final do exercício, de 2 mil reais. Então, nosso patrimônio líquido fica inicialmente em 53 mil, posteriormente ele cai para sobe para 58 mil, o que diminui é o prejuízo acumulado do período. Então passamos de 7 mil para 2 mil de prejuízo acumulado. Tranquilo? Então esse era bem mais facinho, bem mais tranquilo. Vamos então para o próximo. Então, já no exercício 3, um exercício semelhante, começamos tendo a apresentação do nosso capital e do nosso patrimônio líquido, a constituição do patrimônio líquido e as suas movimentações. Então, novamente, vamos para a planilha, apagamos o saldo, né? E o primeiro passo, então, colocar os saldos iniciais do nosso patrimônio líquido. Temos um capital social de 50 mil e uma reserva de lucro de 10.500. Então, capital social de 50 mil e uma reserva de lucro de 10.500. Então, 10.500. Nosso patrimônio líquido, então, está fechando, foi fechado no exercício anterior em 60.500. Aí encontramos a primeira movimentação, aumento de capital com reserva de lucros de 10 mil. Então, 10 mil dessa reserva passará a integrar o capital social. Então, teremos apenas uma mutação de valores. Então, aumento de capital com reserva de lucros. Então, o que aconteceu aqui na reserva de lucros? Sai 10 mil reais. Então, a gente vai ter menos 10 mil. E para onde foi esse valor? Então, a gente retirou da reserva e colocou ele
no capital, então ele entra positivo. Então, ocorreu aumento ou redução do patrimônio líquido? Não. Não teve alteração no patrimônio líquido. Foi apenas uma mutação, uma permuta entre contas. Então, ele trocou aqui da reserva de lucros partindo para o capital social. Segunda movimentação que a gente tem, então, o lucro apurado no exercício, 3.500. Então, lucro do exercício. Então, ele entra aumentando o nosso patrimônio líquido no valor de 3.500. Tá ok? Então, vamos colocar na nossa planilha 3.500. Então, temos um aumento, passa de 60.500 mais 3.500. Nesse momento, nosso patrimônio líquido está em R$64.000. E teve mais alguma movimentação? Teve. Movimentação, destinação do lucro, sendo 40% para dividendos e 60% para a constituição das reservas. Então, desse 3.500, 40% vai sair do patrimônio líquido. Então, vamos lá para o nosso Excel. A gente coloca dividendos aprovados igual menos 3.500 vezes 40%. Então, né, tivemos uma saída de R$1.400. Então, nosso patrimônio líquido nesse momento teve a redução. E a segunda, destinação Então, a gente teve uma destinação de 60%. 3.500 vezes 60%. Então, saiu 2.100 e passou a constituir na reserva de lucros 2.100. Então, na movimentação da constituição de reserva, ele só permutou entre a conta de lucro para a conta de reserva de lucros. A conta foi modificada apenas, então nesse caso, pela figura do dividendos aprovado. Tá ok? Então, terminando essa movimentação, ficamos com um patrimônio líquido de 62.600. Então, saímos de 60.500, passamos para 62.600. Bacana? Então, esse foi o terceiro exercício. Temos o quarto exercício, onde vamos aplicar a mesma movimentação, a mesma ideia. Então, muita questão de treino nesses exercícios. A gente vai ter que ir trabalhando. Com o tempo vocês vão pegar facilidade nessa execução, nessa resolução, nessa montagem de DMPL. Então vamos pegar essa estrutura já e digitar na nossa prévia da DMPL. Vamos lá. Então apagamos a movimentação do exercício anterior, apagamos os históricos e passamos então a movimentação desse exercício. Então temos um capital social de 60.000,
e uma conta de lucro e prejuízo acumulado, um prejuízo de 900. Então, o nosso PL está fechando, nesse início de exercício, 59.100. Aí temos a primeira movimentação, aumento de capital com dinheiro. Então, os sócios vão colocar em dinheiro, então, contrapartida é o caixa, fora do patrimônio líquido, um valor de R$20.000. Então, a gente vai lá. Aumento de capital em dinheiro. Então, nesse momento, aumentamos 20 mil. Passamos, então, a ter um acréscimo patrimonial de R$20.000. No segundo, temos a movimentação de um lucro. Lucro do exercício de R$1.200. Então, lucro do período mais 1.200. Então, nós tínhamos prejuízo de 900, apresentamos um lucro de 1.200 nesse período, chegamos, então, a um lucro acumulado de 300. E a terceira movimentação, destinação do lucro, após a absorção dos prejuízos acumulados, sendo 30% para os sócios, 70% para constituição de reserva. Temos 900 acumulado de exercícios anteriores. Nesse período, conseguimos um lucro de 1.200. Vai dar para compensar e distribuir e constituir reserva? Sim. Quanto? A diferença. O saldo. R$300. Então, primeiro, dividendos aprovados. Quanto que a gente vai ter de dividendos? O 300 vezes 30%, que é o valor destinado para os sócios. 300 vezes 30%, então sai 90 para os sócios. Tem contrapartida no patrimônio líquido? Não. Não tem a contrapartida. A gente sabe, dividendos a distribuir fica lá no passivo. Então ele não vai figurar mais aqui. E a segunda movimentação é constituição de reserva de lucros. 70% do 300, 210. Então a gente retira dessa conta 210. E para onde ela vai? Estamos constituindo uma reserva de lucro. Então ela vem aqui para reserva de lucro. Nessa movimentação, afetou o patrimônio líquido? Não. A gente apenas permutou, fez uma mudança de uma conta para outra. Então, o 90 reduziu, mas o 210 permaneceu com o PL da empresa. Então, nosso patrimônio líquido começou em 59.100 e terminou aonde? 80.210. Tranquilo? MPL bem fácil, desde que a gente compreenda as movimentações, os lançamentos contábeis que aconteceram efetivamente no patrimônio líquido. Sabendo essas contabilizações, a gente só vai transcrever ela para essa forma de tabela para apresentação. Ou seja, a gente faz um resumo no formato de tabela da movimentação que ocorreu dentro do patrimônio líquido de uma empresa.
é relativamente fácil, né? Então, último exercício. Esse daqui já é bem padrão, exame de suficiência. É o tipo de exercício que vocês teriam dentro do exame de suficiência. Na verdade, esse é um exercício do exame de suficiência, onde vocês deverão mostrar o saldo do patrimônio líquido. Eu não coloquei as respostas porque todas elas são DMPLs montadas. Então vocês já montando, sabendo como montar, vocês encontrariam a resposta. Então vamos lá. Uma sociedade empresária cujo patrimônio líquido no início do período somava 100 mil, apresentou no ano de 2011 as seguintes mutações no seu patrimônio líquido. Então a primeira coisa que a gente vai poder fazer é indicar que o patrimônio de líquido dela, nesse caso a gente pode já colocar direto aqui, 100 mil. Ela apresentava, nesse início de exercício, 100 mil reais. Para daí a gente conseguir, então, movimentar o patrimônio líquido de acordo com as movimentações. Primeira movimentação que a gente encontrou, apuração do lucro líquido do período de 20 mil. Então nós viríamos aqui, colocaríamos lucro do período, ele está entrando 20 mil. Então, desse valor, a gente acabou vendo o acréscimo de 20 mil no patrimônio líquido. A segunda movimentação, destinação do lucro para reservas. Então, desse 20 mil, 15 mil vai para reservas de lucro. Então, a gente já viu que, indo para reservas de lucro, ele vai sair do lucro prejuízo acumulado e vai para reserva de lucro. Então, destinação para reservas. Tá ok? Então, teve mutação no patrimônio líquido? Não. A gente vê que o saldo é zero. Ele apenas modificou de uma conta para outra. Aí, destinação do lucro para dividendos obrigatórios. Então, aqui a gente coloca dividendos provados. Então, a gente retira 5 mil e coloca em alguma outra conta do patrimônio líquido? Não, vai para uma conta do passivo. Então, essa redução no patrimônio de 5 mil. Aquisição de ações da própria companhia. Então, a empresa está comprando as suas próprias ações. Então, a operação que a gente costuma, ou a gente denomina de ações em tesouraria. A empresa está em posse das suas próprias ações. Vocês vão ver um pouco melhor dentro da contabilidade avançada quando isso acontece. Mas é um mecanismo de controle do valor da ação da empresa. E ações em tesouraria se caracteriza como uma reserva de lucro. Então, sendo uma reserva de lucro, você comprando essa ação, você vai ter uma saída do caixa, consequente entrada na ação em tesouraria. Então, aqui você vai ter movimentação de compra de ações da empresa, vem aqui em ações em tesouraria e faz um aumento de 2 mil. Então ele acresceu o nosso patrimônio líquido em 2 mil reais. A contrapartida é o caixa.
Integralização de capital em dinheiro, 9.000. Então, 9.000. Sócio está colocando em dinheiro. Patrimônio líquido contra caixa também. Então a gente vai vir aqui. Integralização de capital. Vem no capital integralizado 9.000. Então aumenta o nosso patrimônio líquido em 9.000. E a última movimentação, incorporação de reservas de capital no valor de 4.000. Então a gente já tem reserva de capital. Lembrando, aqui apesar de ter só o 2.000, esse 100.000 ele poderia estar diluído em qualquer uma dessas contas. Então a gente teria aqui e se vocês lembrarem da aula de reservas, vocês vão recapitular que as reservas de capital elas só podem ser revertidas em uma das hipóteses é a integralização de capital. É o que está acontecendo aqui. A gente vai tirar da reserva de capital e colocar no próprio capital social. Então ele vai chegar a menos 4.000 na reserva de capital, mas vai entrar no capital integralizado. Teve modificação do patrimônio líquido nessa movimentação? Não. Ela apenas permutou da conta de reserva de capital para a conta de capital integralizado. Então aqui a gente chegaria no total do patrimônio líquido. O saldo do patrimônio líquido será de... Poderia ter as respostas em valor, mas esse exemplo em questão ele trouxe o desenho, essa figura. Você assinalaria qual seria a DMPL que você teria. Então, nosso resultado final, 126.000. Passou de 100.000 no início do exercício para 126.000 no final do exercício. Tranquilo? Então, aqui são alguns exemplos de lançamento na DMPL. Vocês podem ver que não é um exercício complicado, é só uma atenção nas movimentações para vocês registrarem os lançamentos contábeis que ocorreram no patrimônio líquido. Só isso. Agora a gente vai para a figura da DRA. Então já está aqui escrito nossa DRA bonitinho. Vamos usar somente essa coluna para facilitar a nossa vida. Então a gente vai para o primeiro exercício. Então, esse é um exercício do exame de suficiência. Aqui eu trouxe dois exemplos, dois exames de suficiência, onde a gente vai registrar, de acordo com essas informações, as movimentações referente à DRA. Então, uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados de um determinado período. Aí eu trouxe uma relação e pede: na demonstração de resultado abrangente, elaborada a partir dos dados fornecidos, o valor do resultado abrangente é igual a... Aí vai ter que relembrar a estrutura. Primeira coisa que a gente precisa para uma DRA: resultado líquido do período. Então, despesas administrativas. A gente vai usar... Primeiro vamos marcar o que não é necessário para a gente. Despesas administrativas reconhecidas durante o período. Isso é uma movimentação da demonstração de resultado. Não precisamos. Ganho na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda líquidos dos tributos. Opa, aqui é uma movimentação de DRA. Então, vamos precisar desse cara. Lucro bruto do período. Precisamos? Não. Quem a gente precisa?
o lucro líquido do período. É por ele que a gente começa. Perdas derivadas na conversão de demonstrações contábeis de operação no exterior, menos os tributos sobre o ajuste na conversão. Mais um item de DRA. Próximo item, receita de vendas realizadas durante o período, 800 mil. Não vamos usar, porque temos aqui uma movimentação também de demonstração do resultado. E resultado do período antes das receitas e despesas financeiras. Também não precisamos, não é uma movimentação de DRA. E não precisa ser utilizado, uma vez que ele já compõe o lucro líquido do período. Então, lucro líquido do período, temos quanto? 270 mil. Então, resultado líquido, 270 mil. Ok? Então, vamos à primeira movimentação. Ganhos. Então, vai entrar positivo na remensuração de ativos financeiros. Então, a gente vai aqui procurar a figura de remensuração de ativos financeiros. Aqui ele não está, então a gente inclui. Remensuração de ativos financeiros, positivo, é um ganho de 30 mil. Então, já utilizamos o B, o D, só precisamos tratar a nossa perda na conversão de demonstrações contábeis. Então, a perda vai reduzir o nosso resultado abrangente. Então, ganho ou perda na conversão de demonstrações, menos 170 mil. Isso, menos 170 mil. Então, somando os dois itens de resultado abrangente, chegamos em um resultado abrangente negativo de 140 mil. Um resultado abrangente não, desculpa. A soma das movimentações de resultado abrangente. O resultado abrangente do período é o quê? O resultado líquido do período menos o valor dessa soma dessas movimentações. Então, 170 mil é 270 mil menos 140. Então, temos um resultado abrangente de 130 mil. Nossa resposta seria a letra D. Difícil? Não. Aqui o segredo é lembrar quais são os itens que a gente utiliza para a elaboração do resultado abrangente. Só isso. Então, aqui o nosso segundo exercício, também item de exame do CFC. E é interessante que isso são valores que vêm constantemente sendo cobrados. Então, vamos lá. Uma sociedade empresária apresentou em 31/12 as seguintes informações. Então, uma coluna de contas e uma coluna de saldos. Com base nessas informações, assinale a opção que representa o resultado abrangente total do período. Então, ele quer que a gente faça o mesmo cálculo. Então, vamos usar a mesma planilha. Então, vamos primeiro separar as informações que a gente precisa. Ajuste de avaliação patrimonial. Precisamos? Precisamos. É item de resultado abrangente. Segundo item, ajuste credor de conversão do período, conversão para moeda estrangeira. Vamos utilizar. Aumento do capital social.
Não precisa, não representa resultado. Custo da mercadoria vendida. Preciso? Não. Por quê? A gente precisa, para a demonstração do resultado, para achar o lucro líquido. Mas eu já tenho o lucro líquido entregue? Não. Olha que interessante. Ele não tem a figura do lucro líquido. Então, vamos voltar. Então, a gente, por enquanto, só não usa a figura do aumento de capital. Custo de mercadoria vendida, despesa com IR, ICMS sobre vendas, receita bruta e receita financeira são itens da demonstração de resultado. Então a gente vai ter que chegar com base nesses valores no resultado do período. Então a gente começa com receitas brutas. Quanto temos de receita bruta? 4.000. Então já vamos marcar que utilizamos ela. 4.000. Depois, deduções da receita. Deduções da receita, então a gente teve um ICMS de 400. Então, menos 400. Temos receita líquida aqui? Não, porque nós encontraríamos. Receita líquida, então vai ser a bruta menos, nesse caso, mais. Então, nossa demonstração de resultado estaria começando aqui, né? Então, aqui seria a nota explicativa e aqui, efetivamente, a nossa demonstração de resultado. Aí a gente vai colocar o CMV, CPV ou CSV. O que a gente tem de custo? Custo da mercadoria vendida, 2.400. Já arriscamos ele aqui. 2.400. É menos 2.400, né? Então a gente teria o lucro bruto o lucro bruto vai ser 3.600 menos 2.400. Então nosso lucro bruto 1.200. Então já utilizamos mais um valor. Temos então apenas mais dois valores para usar: receitas financeiras e despesa com IRCS. Então vamos receitas financeiras, né? Mais quanto? Mais 800. Então, o lucro antes do IR vai ser 1.200 mais 800. 2.000. E temos a despesa com IR. Então a gente vai fazer o lucro antes do IR menos a despesa com IR. Então temos um lucro líquido do período. Então, resultado líquido do período de 1920. Então, já temos, com base nessas informações que nos foram passadas, o lucro líquido. Então,
Então nem sempre a gente vai encontrar em uma questão de exame de suficiência já de modo fácil. Agora a gente só tem mais 2 valores a serem tratados. Ajuste credor de avaliação patrimonial. Credor no patrimônio líquido está aumentando o resultado, então seria um ganho com avaliação patrimonial. Então aqui ajuste avaliação patrimonial mais 400. E a segunda figura, ajuste credor, ou seja, um ganho com a conversão do período também de 400. Então ganho de mais 400. Então temos uma movimentação de outros resultados abrangentes de 800, fazendo com que o nosso resultado abrangente fique em 2.720. Resposta letra B. Tranquilo? Então esses dois são os 2 primeiros exercícios. Então, com esses 2 exercícios é uma primeira noção para vocês. Não deixaria atividade para vocês executarem nesse momento, por se tratar de véspera de prova. Mas assim que a gente retornar da prova, eu vou deixar uma lista de exercícios nesse sentido, semelhantes ao exame de suficiência, sobre DMPL, DRPA e também sobre a próxima matéria. A gente vai dar início à figura da demonstração de fluxo de caixa. Também será mais de uma aula. Provavelmente eu trate uma aula teórica e uma aula tentando repassar esse conteúdo mais prático, apesar de não ser tão prático quanto estar em sala de aula, né? Então, a gente finaliza a nossa aula. Estudem, caprichem na prova. Dúvidas, vocês têm meu e-mail, meu WhatsApp, entrem em contato. E boa prova para vocês. Boa semana de provas. Até o próximo encontro, pessoal.